Bom, pessoal, apesar da tragédia contra o Fluminense, em que o Vasco esqueceram de avisar para o pessoal que era para jogar futebol aquele dia, a gente está classificado aí para as semifinais do campeonato estadual, né? Ontem aconteceu mais um jogo que foi o Resende com o Flamengo. Eles empataram em 2-2, Flamengo e Resende. O Flamengo estava jogando também meia boca, porque no final das contas já está classificado também, então meio que. Mas esse empate do Flamengo com o Resende beneficiou o Vasco, porque o Resende era o único que tinha chances de atingir o Vasco e tirar o Vasco da zona de classificação. Como ele empatou, agora ele matematicamente não tem mais chances de chegar lá. Repara que o Resende tem um jogo a menos contra o Volta Redonda, então, apesar de ter só 9 pontos, ele teria matematicamente a possibilidade de ameaçar o Vasco. Ainda faltam 2 rodadas. Seria difícil, então o Vasco já estava praticamente classificado, mas sabe como é que é, né? Matematicamente, agora nem tem como mais. O Vasco já está classificado para as semifinais. Mais do que isso, do jeito que a coisa está, o Vasco, o Fluminense e o Flamengo estão disputando ainda o campeonato, a Taça Guanabara. Não sei se vocês sabem como funciona o campeonato carioca, é uma confusão danada, uma loucura completa esse troço. Eles mudam todo ano o regulamento, uma confusão danada. Mas enfim, por quê? Porque aqui no Rio, historicamente, o estado do Rio de Janeiro eram 2 estados antes que foram unidos, né? Havia o estado da Guanabara, cuja capital era a cidade do Rio de Janeiro, e havia o estado do Rio de Janeiro, cuja capital era Niterói, isso até 74. Então você tinha 2 campeonatos, eram 2 estados diferentes. Tinha um campeonato na cidade do Rio de Janeiro, onde tinha Fluminense, Flamengo, Vasco e coisa e tal, e tinha o campeonato do estado do Rio, que eram os times do interior, de Niterói, Campos, Resende, coisa e tal, que disputavam nesse outro estado. Né? Com a transferência da capital do Brasil para Brasília, os militares, em 74, se não me engano, foi em 74 que foi a união desses 2 estados. Então se uniu o estado do Rio e o estado da Guanabara e se tornou um estado só, o estado do Rio de Janeiro, com capital na cidade do Rio de Janeiro. E aí, para manter essa espécie dessa Taça Guanabara que havia antes, que era uma taça do estado da Guanabara e coisa e tal, eles fizeram essa zona, essa confusão danada. Mas no final das contas é isso daí. O que acontece? Como é que tá esse ano? Tá? Esse ano, porque ano passado foi diferente, ano que vem vai ser diferente. Esse ano é assim, o campeão da a Taça Guanabara é por pontos. Então, quem tiver mais pontos no final, leva a Taça Guanabara. O Fluminense tem tudo para ganhar, tá disparado, 4 pontos à frente do Flamengo, tá tranquilo para ele ganhar. Mas ainda faltam 2 rodadas, então faltam 2 rodadas, em tese, matematicamente, o Vasco ou o Flamengo podem tirar essa do Fluminense. Eu não acredito que tirem, o Fluminense está com o time arranjadinho, o Vasco tá uma bosta, como a gente viu no jogo contra o Fluminense, então não vai ser o Fluminense o mais provável, em tese, matematicamente, 2 jogos, 6 pontos, o Vasco pode ainda beliscar isso do Fluminense, pouco provável. De qualquer forma, terminada a Taça Guanabara, os 4 primeiros colocados na Taça Guanabara vão disputar o Campeonato Carioca, a Taça Rio, que é justamente, aí vai ser o Fluminense, se terminar desse jeito, que tem uma chance grande de terminar, seria Fluminense versus Botafogo e Vasco versus Flamengo na semifinal. E aí, né, da semifinal sai a final e sai o campeão da Taça Rio. Né? Fica essa confusão danada aí. Enfim, o Vasco, com o empate do Flamengo com o Resende, está matematicamente classificado, já não tem como outro time atingir ele. O Botafogo não está matematicamente classificado, mas a chance de desclassificar é enorme, assim, é muito pouco provável que Portuguesa, Madureira ou Resende consigam. São 5 pontos de diferença em 2 rodadas. Lembrando que o Resende tem 3 jogos ainda, né? Tem um jogo a mais. Então, em tese, o Resende tem 9 pontos em disputa. Assim, é possível um desses 3 times ultrapassar o Botafogo? Mas, pô, vamos combinar, a chance é muito pequena. Deve ser mesmo Botafogo, deve terminar o campeonato carioca disso daqui, né? O campeonato, a Taça Guanabara nessa forma, né? Pois bem, e o Botafogo ainda perdeu para a Portuguesa ontem, olha só que feio isso, hein, Botafogo? Enfim, a próxima rodada a gente pega o Flamengo, ou seja, não esperem grandes coisas, e a última rodada a gente pega o próprio Resende. Eu acredito que o Resende já está meio, agora que não tem mais chance. Não, o Resende tem chance de classificação ainda, né? Ele ainda pode beliscar a taça do Botafogo, pode beliscar o lugar do Botafogo. Então pode ser que a gente chegue na última rodada ainda precisando disputar com um time que está vivo ainda no campeonato, né?
Enfim, vamos ver isso daí. O bom da Taça Guanabara, o bom do Campeonato Carioca, é mais para testar os times mesmo, para a gente constatar mais uma vez que o Vasco tá uma bosta e quem sabe assim ele consegue se preparar melhor para os campeonatos que valem para valer aí, que vem aí ao longo do ano, né? Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal.